João 15, de 1 a 8. O texto que fala sobre a videira e os ramos, e ele diz exatamente o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Aleluia. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite, por esta reunião de santos nesta casa de oração. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de poder erguer a voz e falar do teu amor, da tua palavra, do plano que o Senhor eternamente preparou para que nós pudéssemos estar aqui, de posse de salvação, de posse, Senhor, da tua misericórdia, da tua graça em nossas vidas. Senhor, felizes, porque o Senhor tem agido em nós e nos capacitado a produzir frutos em Ti. Senhor, continua a falar conosco, nos iluminando a mente e o coração, para que possamos entender a Tua palavra, a Tua vontade nesta noite. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus Cristo falou por parábolas muitas e muitas vezes no Novo Testamento, e numa linguagem que o povo daquela época entendia. Se a gente for lá para o Velho Testamento, vai observar palavras de Amós falando de uma realidade da pecuária da época. Assim era a vida do povo. Já que eles trabalhavam muito com o gado, nada melhor do que fazer metáforas com a realidade deles, para que eles entendessem mensagens que naturalmente eles não entenderiam. Da mesma forma aqui Jesus utiliza uma metáfora agrícola que fazia sentido para a realidade daquele que estava ouvindo ele. Quando ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos, nós entendemos que somos pequenas partes de uma árvore que é ele, e só vamos render frutos se estivermos ligados a ele. Aleluia, Jesus. Se a gente pega o ramo de uma árvore e corta, fora daquela árvore ele não tem como produzir frutos. Ele precisa de toda a alimentação que está na árvore e que vai passar para ele, para que assim ele produza. Precisa de todo um cuidado do agricultor para com aquela árvore, para que ele venha a produzir. Então, a relação do crente com o seu Salvador vai ser descrita nesse texto, e os benefícios dessa relação também. No versículo número 1 a gente vê que Jesus é a videira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Glória a Deus. Na Bíblia a gente vê em várias passagens algumas expressões que são usadas para mostrar para a gente características de Jesus. Então, às vezes vai falar assim: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Nós sabemos que materialmente Jesus Cristo não é pão, mas Ele nos alimenta espiritualmente. Nesse sentido, Ele é o pão da vida. Aleluia. Nós sabemos que Jesus Cristo não é somente uma luz, como algumas comunidades religiosas falam. Ele é muito mais do que isso, mas nós também enxergamos que Ele ilumina o nosso caminho. Verdade. Principalmente quando a gente lê o Salmo 119, 105 e vê que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho.
A palavra que Ele deixou para a gente ilumina o nosso caminho e faz com que a gente siga aquilo que Ele propôs para as nossas vidas. Glória a Deus. Aqui Ele vai se apresentar como uma videira enviada por Deus para produzir o fruto que o Pai gostaria que fosse produzido. Jesus Cristo é aquele que faz o que ninguém conseguiu fazer. Existia uma nação escolhida por Deus para produzir o fruto que permanecesse, um fruto que fosse da parte de Deus. Mas essa nação falhou. Sendo assim, Jesus Cristo vem e faz aquilo que nós não pudemos fazer naquela época. O que Israel não conseguiu ser, Jesus Cristo vem e personifica. Ele só cumpre toda a lei e produz um fruto que é perfeito, que é irrepreensível. Todo aquele que está em Cristo, que está na videira, recebe salvação pela graça e misericórdia que Ele destina a todos que creem no Seu nome. Aleluia. Foi para isso que Ele veio. E é para isso que nós estamos ligados a Ele, para que nós possamos ser salvos. Fora de Jesus Cristo não há salvação. Fora da videira não há frutificação. A gente sabe que a Igreja Católica Romana diz que fora da igreja não há salvação. Ela crê que a igreja pode salvar alguém. E apesar de que a igreja ela tem um papel fundamental na vida de qualquer cristão, quem salva é Cristo. Agora, nós precisamos ter uma igreja que mostra a Cristo e aponta para a salvação que há nele. Esse é o grande papel da igreja. A igreja ela não ficou sem utilidade, como algumas pessoas falam por aí. A religião não salva, a igreja não salva. Sim, não salva, mas aponta para a salvação. Verdade. É aqui que você escuta que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo tem poder para mudar a sua vida, Jesus Cristo transforma tudo que você foi e é para algo que Ele quer que você seja. Aleluia. O Pai é apresentado como um agricultor, aquele que não somente planta, mas também rega, cuida da plantação. Deus não nos criou e se afastou da sua criação. Ele nos plantou em Cristo a partir do momento que Ele nos elegeu desde a eternidade. Quando Ele nos criou e disse, para este eu tenho um plano de salvação eterna, Ele nos colocou no Filho. Porque a história da nossa vida se começa com o pecado de Adão. Quando eu nasci do ventre da minha mãe, já nasci pecador, herdeiro do pecado original que Adão cometeu no Éden. Eu preciso de salvação, eu preciso de conserto diante de Deus, mas eu não consigo me justificar a mim mesmo, porque não tem obra boa da minha parte que possa se comparar a qualquer obra que Deus possa fazer em meu benefício. Sendo assim, Ele envia Jesus Cristo, a videira, para que nós, os ramos, estivéssemos ligados a Ele e assim pudéssemos ser justificados na cruz do Calvário. Aleluia. Essa é a história da vida da gente. Nós somos ramos que, se não estivéssemos ligados na videira, continuaríamos mortos. Mas damos frutos hoje. Por quê? Porque estamos ligados a Ele. Não somente por isso, mas porque somos cuidados dia após dia pelo agricultor, Deus Pai. Aleluia. Nós temos a segurança da permanência nessa videira. E a segurança da permanência também vem dele. Porque às vezes nós somos ramos rebeldes, que queremos frutificar sozinhos. Queremos às vezes até ser árvores sozinhos. Mas se a gente pegar o ramo, retirar da videira e plantar, não vai dar fruto. O ramo só produz quando ligado na videira. Então nós estamos ligados a Cristo, mas ligados não por nós mesmos, fomos ligados porque o Pai assim quis que nós estivéssemos no Filho, para que assim a gente pudesse ter a salvação de uma forma perfeita. E Jesus controla a produção dos ramos. No versículo 2 e 3 a gente vê o seguinte: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Os ramos que se firmam em Cristo produzem fruto. Todos aqueles que são alcançados
pelo Espírito Santo, são regenerados, têm uma nova vida, se transformam em nova criatura, como 2 Coríntios 5,17 fala, eles começam a produzir frutos, porque estão na dependência de Jesus Cristo. Aleluia. Sendo assim, esses ramos, eles não têm como não serem frutíferos. O Pai vai apenas limpá-los, purificá-los, santificá-los, para que eles produzam mais. E como é que a gente é purificado, santificado, é limpo todos os dias pelo agricultor Deus Pai? Através da sua própria palavra. João 17,17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. A gente produz frutos porque somos filhos do Deus da verdade. E os nossos frutos são verdadeiros por conta disso. Porque estamos firmados na verdade. Aquele que não está em Cristo ainda está sob o domínio do pai da mentira. Por isso que seus frutos não permanecem. São frutos falsos. Existem os ramos que não produzem. E aí o pai vai lá e corta. Não podemos ter no meio dessa árvore, no meio dessa videira, ramos infrutíferos. A igreja do Senhor tem sofrido muito com ramos infrutíferos. Mas o agricultor é atento. O agricultor é sábio. Glória a Deus. E ele vai lá Glória a e Deus. corta tudo aquilo que não dá fruto. Para que o ramo que está produzindo não venha se embaraçar no ramo que não produz nada. Nós que estamos em Cristo, estamos sendo limpos todos os dias para que possamos dar frutos e frutos que glorifiquem o agricultor, que é o nosso Pai. Meus irmãos, quando nós somos limpos por Deus, a cada dia somos santificados por Ele, nós somos capacitados a viver de modo digno e aceitável aos seus olhos. Não tem como não estar em Cristo e viver uma vida digna aos seus olhos. A gente precisa estar sempre em contato com a sua palavra, sempre pedindo sua orientação, sempre ligado a Ele, sempre buscando a sua face, para que venha a ter uma vida digna e aceitável aos seus olhos. Não tem como ter uma vida santa, íntegra, agradável a Deus sem estar nele. Não tem como ter uma vida santa, íntegra e agradável a Deus sem pautá-la pela palavra de Deus. Não tem como. Senão ela não seria chamada manual de fé e prática. Seria só fé. Eu só acreditaria, mas não viveria. Mas tem a prática. Eu acredito que fui ligado à videira verdadeira. Eu acredito que o Pai, que é o agricultor, me limpa todos os dias para que eu dê fruto. Aleluia. Mas eu preciso viver como fruto, como ramo que frutifica, que dá frutos. Há uma necessidade extrema que a gente permaneça na videira. O versículo 4 diz o seguinte: permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. A condição para a produtividade é a permanência na videira. Existem muitas pessoas que querem produzir frutos sozinhos e utilizam-se sempre da primeira pessoa do singular para se referir às suas conquistas. Então, eu consegui tal coisa, eu fiz tal coisa, eu cheguei a tal objetivo, e se esquece que nada disso se faria se não estivesse na dependência de Deus. Glória a Deus. O versículo 5, sem adiantar, mas só citando, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Pegue isso daí e transforme no lema da sua vida: sem Jesus Cristo nada eu posso fazer. Muda muita coisa, porque você tira das costas um fardo que não é seu. Não podemos fazer aquilo que Jesus Cristo é o único capaz de fazer. Aleluia. A gente não converte ninguém.
É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e da justiça. Glória a Deus. A gente não pode justificar aquele nosso parente que ainda não está convertido, porque só quem pode atuar justificando é Jesus Cristo. E a gente não pode mudar a situação de alguém que está indo para a perdição, se assim for o plano de Deus, porque quem elegeu foi o Pai. Infelizmente, vai ter pessoas que a gente vai falar, a gente vai tentar produzir alguma coisa naquela vida e não vai dar. Falha sua? Não. Falha minha? Não. Falha da palavra? Pelo contrário, é a palavra se cumprindo. É por isso que muitas e muitas pessoas estão indo para a perdição. Porque existe um plano de Deus, não para todos, para muitos. Aleluia. Muitos têm sido salvos, mas o coração de muitos ainda está endurecido pelo próprio Deus para que não ouça, para que não entenda. A gente se pergunta, será Deus injusto? Não. Deus é justo. E a sua justiça está nisso. Em que sejamos disciplinados dia após dia. A disciplina dele é essa. Os que produzem fruto, ele limpa e produzem mais. Os que não produzem, ele corta e lança fora. É verdade, Jesus. Para produzir para o reino de Deus, o crente precisa ser total e irrestritamente dependente do Espírito Santo, estar em comunhão com o seu Criador, tendo a sua vida regada de oração e leitura da palavra. Aleluia, Jesus. Para que a gente produza, a gente precisa permanecer nele. Diz o seguinte: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permaneceres em mim. Como nós poderemos pregar às almas perdidas se não conhecemos o Evangelho? Como nós poderemos dar testemunho de vida de Cristo, de verdadeiros cristãos, de verdadeiras almas nascidas de novo, se não tivermos experiência com Deus? Aleluia, Jesus. Precisamos permanecer nele para que ele nos dê o subsídio da palavra, para que assim a gente possa produzir. É verdade, Jesus. A produção não saiu do meu coração. A palavra que eu trago não saiu da minha cabeça. Não saiu do conhecimento que eu tenho do livro de João. Glória a Deus, aleluia. Não saiu de um comentário bíblico de um autor tal. Sai daquilo que o Senhor nos revela através da sua palavra. Glória a É Deus. verdade. Sai a partir do momento que o ramo permanece na videira e essa videira faz com que esse ramo produza fruto. Glória a Deus. Existem diferenças entre quem permanece e quem não permanece na videira. É verdade. Versículo 5 diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. É uma palavra dura, mas muito verdadeira. Aleluia, Jesus. Precisamos deixar as coisas muito bem claras. Ele é a videira, nós os ramos. Ele é o Senhor, nós os servos. Ele é o Pai, nós os filhos. Aleluia. Isso precisa estar na nossa mente dia após dia, porque não adianta muitas vezes a gente querer se colocar na obra do Senhor como sendo líder, sem a dependência do líder maior que é Deus. E às vezes, por estar numa posição privilegiada, a gente esquece dessa dependência e acha que o que a gente faz é muito para Deus. E parece que às vezes Deus precisa de nós, Deus necessita do nosso trabalho, porque senão a coisa não caminha, quando é o contrário. Se não permanecermos nele, não produziremos. Nós necessitamos dele. Glória a Deus. Se eu não estiver na videira, eu serei cortado, lançado fora no fogo, secarei e não servirei mais de nada. Mas aquele que estiver na videira produzirá. E a obra continuará. Porque a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é de Deus. É de Deus. Em Cristo nós damos frutos agradáveis e bons. Fora dele nós não somos absolutamente nada. Aquela frase que muitas vezes está no adesivo, no para-choque do caminhão, ela é bastante verdadeira se levada a sério.
Jesus Cristo sem você continua sendo Jesus Cristo. Você sem Jesus Cristo é alguma coisa? Ele continua sendo todo poderoso, mesmo que eu esteja fora da sua presença. Mas eu fora da sua presença não tenho a mínima capacidade de dar um passo à frente de onde eu estou. Então existe uma grande diferença entre aquele que permanece e quem não permanece. Porque aquele que permanece tem a atuação poderosa do Senhor na sua vida, e aquele que não permanece não desfruta da mesma atuação. E observando os relatos bíblicos, a gente vai perceber pelo menos 3 tipos de ramos. O primeiro, os que nada produzem. Eles não permanecem na videira, consequentemente eles não têm a habitação do Espírito Santo. Já percebeu uma pessoa que você explica 3, 4, 5, 6 vezes o mesmo texto, a pessoa diz, eu não entendi. Porque ela não tem o Espírito Santo. Você lê, você entende, você se alegra, você se anima, se fortalece quando você lê a palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Quando a gente está muito triste, muito atribulado, lê a palavra de Deus, aí toma ânimo novo. É verdade. Mas aquele que não tem a palavra como sendo o centro da sua vida, aquele que não tem Jesus Cristo como governador da sua vida, não vai ter essa mesma alegria, não vai ter o mesmo entendimento, não vai ter a mesma paz quando observar a Sagrada Escritura. Infelizmente, existem muitas e muitas pessoas, até mesmo dentro das igrejas, que são ramos que não produzem, são ramos que estão fora da videira, consequentemente, são passíveis de serem lançadas fora e queimadas, pois estão secas e não têm semente de nada. É verdade, Jesus. É muito triste quando a gente começa a perceber que às vezes nós, os irmãos nossos, chegaram a tal ponto que não tem mais a seiva da árvore correndo por si, por seus ramos. E aí não tem como dar fruto. É muito triste quando a gente, por N motivos, deixa de acreditar que Deus ainda é Deus e começa a secar, murchar espiritualmente. Eu tenho uma pequena palavra para nós hoje. Não interessa se a gente enxerga coisas sendo feitas de modo errado, supostamente em nome de Jesus. Não interessa se pregador televisivo A ou B manipula as pessoas para conseguir determinados fins. Não interessa se o nosso irmão de igreja tal ou igreja X ou Y, ele vive de maneira errada e não segue a palavra de Deus. Deus continua sendo Deus. Aleluia. A sua palavra continua sendo viva e eficaz. É verdade. E a minha vida tem que ser espelho da glória de Deus. Aleluia. Independente de qualquer outra coisa. Às vezes a gente quer murchar porque ali tem muita meninice. Ali tem não sei quem que fala assim. Ali o irmão está vivendo assim, deveria ser feito assim. A gente se preocupa tanto com o físico e está esquecendo o espiritual. É verdade. Enquanto tem A e B fazendo errado, Jesus Cristo tem feito certo na nossa vida o tempo todo. Aleluia. Tem feito o conselho dia após dia. E Ele se encarregará de tudo. É desse jeito. Ele corrigirá todos. Aleluia. Aqui Ele corrige os seus filhos, como pai. Pai que muitas vezes pega o filho pelo braço e diz, agora você vai me ouvir. E você vai apanhar porque você fez o que não devia. E a gente tem que calar, baixar a cabeça e dizer que seja feito assim. Pai faz isso com o filho. Se ele não corrige é porque eu não sou filho. É verdade. Esses serão corrigidos no juízo. Que a gente, como o ramo que está na videira, se alegre quando ele nos limpar de uma forma mais dura. É sinal que a gente pode produzir frutos. Aleluia. Mas se a gente for cortado e lançado fora porque não está produzindo nada, que a gente tenha muito temor e tremor, É verdade. porque juízo maior virá. Ele não deixará ninguém impune.
Mesmo salvos, nós pagaremos por todos os nossos pecados, ou não somos responsáveis por nossas atitudes. Mas o bom é que permaneçamos e não sejamos como esses que de nada têm serventia. Existem aqueles que produzem algo também, mas sem disciplina. Ou seja, eles não são limpos pelo Senhor para que produzam mais. Os frutos parecem ser bons, parecem ser até louváveis. Você olha para aquela pessoa e diz: que homem de Deus, que trabalho fantástico para o Senhor, que bênção. Às vezes a casca pode ser até brilhosa. Por fora a árvore parece até ser frondosa, mas se a gente bater assim no tronco vai estar oco, que dá dó. É verdade. Precisamos da poda do agricultor, Deus, para produzir, mas com disciplina. Nem produzir desordenadamente para que ninguém seja edificado, nem produzir pouco demais para que nem a gente mesmo se sinta útil. A gente precisa ser o terceiro ramo que produz muito fruto. Veja que ele nos chama para produzir muito fruto. Aleluia. Se permaneceres em mim, produzireis muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Os que produzem muito fruto assim o fazem porque permanecem naquilo que foi deixado pelo Senhor para servir de base para a nossa vida, a Bíblia Sagrada. Assim a gente consegue produzir. Além disso, se firmaram na videira e não vão ser cortados, mas vão ser limpos pela verdade que há nas Escrituras, para que deem mais e mais fruto, e assim a gente possa cumprir o propósito para o que foi criado. O versículo 6, ele traz para a gente já a introdução do versículo 7, que diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Se a gente passou dessa fase de ser lançado fora, se a gente continuou dando frutos, continuou na videira, as consequências são essas. A gente vai ser transformado dentro da vontade de Deus de tal modo que as nossas orações não serão mais para os nossos deleites. Quando ele diz assim: tudo o que pedirdes, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Às vezes a gente pensa o seguinte: se eu sou crente, tudo que eu pedir a Deus Ele vai me dar. Mas não é bem assim. Tem gente que acha que qualquer oração que fizer vai ser respondida por Deus positivamente, e não é bem assim. Na palavra de Deus a gente observa experiências que pessoas oraram, jejuaram, fizeram o possível, humanamente falando, mas não estavam em conformidade com a vontade de Deus, e não aconteceu aquilo que eles pediram. Como também a gente tem exemplos de pessoas que dobraram os seus joelhos, oraram, e Deus mudou a situação das suas vidas. O que a gente precisa observar é que a oração que recebe resposta positiva é aquela que foi feita de acordo com a vontade de Deus, porque nada foge da sua vontade. Aleluia. E quando é que a gente ora e Deus atende, escuta e faz aquilo que a gente pediu? Quando a gente permanece na sua palavra. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Tiago 4,13, ele traz para a gente a seguinte palavra: 4,3: pedis, pedis e nada recebeis, porque pedis mal, para os vossos próprios deleites. Quando a gente pede sem a orientação de Deus, sem discernimento correto das coisas, a gente pede muita coisa infundada. E aí a gente acha que porque é filho de Deus tem que receber. Mas Senhor, eu sou teu filho. Como o irmão Lázaro cantava naquela música, né? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho, por que não chega a bênção? Por que não chega a minha vitória? Se eu sou teu filho, eu tenho que receber. Ele dá a quem Ele quer,
quando Ele quer, do modo que Ele quer, usando quem Ele quer para te entregar aquilo que Ele determinou. É verdade. Às vezes Ele pede para você esperar um pouco mais. Não é agora, Aleluia. vai ser lá na frente. A espera pode ser longa, mas se Ele promete, Ele cumpre. Se Ele fala, Ele faz. Essa é a certeza que a gente tem. Quando a gente ora segundo a vontade de Deus, a gente ora pedindo apenas aquilo que pode glorificar o seu nome. Tem muitas coisas que parecem que vão ser ótimas para a vida da gente. Tem muitos projetos que a gente coloca diante de Deus que a gente diz: meu Senhor, se isso acontecer, que glória será para o reino de Deus. Na nossa imaginação limitada, muitas coisas que a gente pensa que pode fazer para a igreja vai ser como a virada, o divisor de águas. Mas nem sempre é assim. É verdade. Deus coloca no coração da gente coisas tão simples que fazem o plano da gente parecer muito mirabolante. Ele diz: não vamos por aqui não. A minha vontade é somente essa. Aleluia. E aí quando a gente entende a vontade dele, não sendo arbitrária, mas sendo boa, sendo agradável e sendo perfeita, a gente ora expondo a ele os nossos pedidos, as nossas ansiedades, porque isso é a coisa mais normal do mundo. Depois que eu comecei a ver esses textos, eu passei a orar de outra maneira. Esse texto de João e esse texto de Tiago. Eu digo: Senhor, a minha vontade é essa. E eu te peço isso. Mas seja feita a tua. Aleluia. Ai, irmão, mas você não tem fé que o que você pedir você vai receber? Eu tenho. Mas eu só recebo segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Essa consciência a gente precisa ter. Por quê? Porque isso é o que glorifica a Deus. É nós, sendo servos e filhos, o respeitando e o valorizando como Pai e Senhor das nossas vidas. Enxergando Ele do posto onde Ele está. Ele é nosso amigo? É. Mas não é o amigo da esquina. É o amigo que salvou a tua vida. É? Ele é o seu pai? É. Mas não é o seu pai que você trata de todo jeito porque você ficou com raiva porque ele te corrigiu. É o pai que você abaixa a cabeça porque sabe que o que ele tem para a sua vida é o melhor. Aleluia. E aquilo que ele diz precisa ser cumprido. Nosso fim maior é fazer a vontade do Pai e glorificá-lo. Assim nós estaremos cumprindo o papel de discípulos. Porque o discípulo ele aprende com o seu mestre. O nosso mestre se chama Jesus Cristo. Aleluia. Ele deu frutos. E nós somos requeridos pelo Pai a dar muitos frutos. Eu quero concluir dizendo que nós possamos permanecer em Cristo e atentar para as ordenanças da sua palavra, para que a gente possa frutificar em abundância na obra do Senhor e o glorificar eternamente. Que Deus os abençoe. Amém.